Nossa forma de organização, enquanto entidade, nós chamamos de segundo grau, terceiro grau, né, cooperativa singular de primeiro grau, é sempre de falar com as cooperativas, né? A gente estar em contato, estar próximo, e esse estar próximo é, além de trazer projetos e políticas, iniciativas, é também ouvir as cooperativas, né? Acho que esse é o ponto principal. Então, nós estamos aqui nessa reunião, nós chamamos de Unidade Administrativa 2, que congrega as cooperativas do oeste do Paraná, onde estão os presidentes e os diretores, né? Diretor executivo, diretor de negócio, diretor de operações, né? O conjunto de responsáveis, vamos chamar assim, os estatutários responsáveis. E nessa reunião aqui em Marechal, nós estamos também com a presença de um diretor executivo lá do Centro Administrativo, do Sicredi, que é o diretor do banco. E o ponto que nós estamos discutindo é o plano de trabalho para 2020, próximo ano, né? Essa visão de curto prazo, né, que é o plano de trabalho, e o orçamento, né, a parte que nós temos que negociar para ver os projetos, as prioridades, né, que as entregas. Dentro desse trabalho também, nesse ano agora, nós estamos alinhando e azeitando o nosso planejamento estratégico para os próximos 10 anos, né, aonde nós queremos estar em 2030. Essa visão inspiracional que nós chamamos, né, onde a gente quer estar, porque os últimos 10 anos do Sicredi foram muito progressistas, né? Foram muito bons, nós crescemos bastante, temos belos desafios, né? Tivemos belos desafios, e como é que nós queremos estar lá. Então, quais são os pontos que nós vamos fortalecer, quais são as iniciativas que nós vamos abraçar, aí sempre atualizando as partes que nós temos que fazer. Então, esse é o nosso momento, né, aqui, de olhar o 2020, é um ano desafiador, e os próximos 10 anos, né, que sejam anos felizes, né, porque é nesse que nós vamos viver, né, nesses 10 anos ou mais, né, que a gente vai viver, mas a gente olha um pouco nessa visão. Tem um outro conjunto também, estamos conversando com as cooperativas sobre a parte, esse arcabouço regulatório do cooperativismo, né? Primeiro a parte do nosso estatuto, a gente sempre tem que atualizar ele, nós estamos na fase de discussão da atualização, estatutos, nossos regulamentos, nossos regimentos, naquilo que mantém a nossa organização de pé, e também os reflexos em relação à proposta do Banco Central de melhoria da Lei Complementar 130, essa que em 2009 deu a identidade efetiva, né, para as cooperativas de crédito, que é uma proposta de melhoria. E também estamos participando aí de discussões relacionadas à reforma tributária e outras reformas, né, em curso, a reforma da Previdência, tudo isso que reflete, impacta, é aquilo que nós vamos conseguir de avanço para o nosso associado, né? Então, assim, em resumo, né, a nossa reunião tem esses vieses aí, né, são materiais que nós sempre antecipamos para esse conjunto que eu citei, né, presidentes e diretores, né, de tal forma que as discussões que estão correndo aí na sala ao lado, né, são discussões muito profundas e com muita responsabilidade. Eu acho que esse é o papel importante, porque esse conjunto de cooperativas aqui, eles representam algo como quase que, eu diria, quase 400 mil associados, né? E se a gente for somar as cooperativas que aqui estão presentes, né, que representam esse grupo aqui, é um conjunto bem grande, né, do nosso conjunto e das áreas que tem para ser exploradas, ser desenvolvidas, né? Cada cooperativa aqui tem uma responsabilidade também em São Paulo e também alguma no Rio de Janeiro, né? Então isso nos remete, né, a muita discussão estratégica, né, dentro desse conjunto. Eu fiz ser apanhado, se tiver alguma pergunta específica, né, estou muito à vontade com vocês. Eu gostaria de saber qual a análise de desenvolvimento de vocês para esse ano de 2019. O 2019 está sendo um ano, assim como os últimos anos estão sendo muito desafiadores, né? Nós estamos saindo de uma recessão, assim é o nosso sentimento, né, que a gente está vendo pelo setor de crédito, né, que foi muito ativado, e também estamos vivendo a fase de um novo governo, né, um governo com propostas diferenciadas, né, então por isso que foi vencedor nas urnas, teve uma proposta diferente, essa proposta liberal, né, que está sendo hoje interpretada e traduzida, né, para o nosso momento, mas estamos muito linkados com todo esse processo, tanto da queda de juros, né, que é positivo, sonhada sempre por todos, principalmente pelo cidadão, né, para ter uma economia com juros mais baixos, juros, vamos chamar assim, de primeiro mundo,
E inflação de primeiro mundo também, né? Inflação baixa também. Então isso que protege o trabalhador, protege a massa, né, de formação da população, quando você tem inflação baixa e tem juros baixos. Né? E a partir dali, juros altos, né, são especulativos, quem ganha é a intermediação, não é o cidadão, né? E inflação alta você tem prejuízo também. Então, quando você vê isso e o crédito sendo ativado, né, nós estamos um crescimento muito grande do crédito esse ano, nós estamos falando aqui de mais de 30% em relação ao ano passado, né, elevação do crédito. Isso é uma aposta da recuperação de vários setores. Né? Nós vivemos aqui numa região do agronegócio. O agronegócio é um setor, para nós, vital. A raiz das nossas cooperativas são do setor do agro, todas elas aqui, né? E esse é um item que nós consideramos um ponto forte. Esse ponto forte nós estamos fortalecendo ele, né? Com iniciativas, com estruturas, com essa modernização também do setor, uma vez que com juros baixos e inflação baixa, né, você não encontra mais o crédito rural com a mesma característica de ter subsídio, que foi a forma de sobreviver no período inflacionário, né, você ter um ajuste na economia através de subsídios. E isso é uma coisa que hoje, com uma taxa de juros baixa, você não encontra mais praticamente subsídio, a não ser a agricultura familiar, né, que sempre vai ser protegida, deve ser protegida. Então tem um novo viés chamado da parte de seguro, né, para você assegurar, né, a produção, a eventual perda de receita, né, perda de renda do produtor. Então isso é item que nós estamos muito atentos também a todas as linhas, né, de repasse do BNDES, né, que também teve seu impacto, né, com o estilo antigo que havia, né, que é conhecido. E isso tudo está em fase agora de ajuste. Então um ano para nós é um ano desafiador, importante, né, porque ele marca uma nova era de crescimento. Nós temos tido um crescimento nesse primeiro semestre, né? Agora já estamos entrando no último trimestre, né, do ano, mas um crescimento que vem acima do nosso planejado. Né? Então, o nosso planejado, sempre foi um planejamento bastante ousado, né? Quando chega o final do ano, agora estamos planejando 2020, né? E sempre tem aquele receio, né, no planejamento, será que vai dar, será que não vai dar, mas daí você puxa, né, eleva, e nós estamos vendo que tanto na base de associados, o crescimento do crédito e o crescimento da linha de produtos e serviços, né, que estão sendo ofertados, né, ele tem tido um crescimento muito bom. Então nós estamos muito contentes, né, por isso, né, por essa realidade. A expansão também de abertura de novas agências, né, aqui no Paraná, em São Paulo e Rio, dentro desse contexto, mas a nível do Sicredi Nacional, nesse ano nós vamos fechar com mais de 200 novas agências. Né. Por hora ainda é uma modalidade importante, necessária. O Banco Central assim entende que você, na tua área de ação, é importante ter estruturas, né, e é o estilo ainda, né, de relacionamento, você ter estrutura física, onde estão os colaboradores, onde o associado vem. Claro, com o avanço da tecnologia, né, tudo isso fica mais simples, mais fácil, né, com os aplicativos e outras formas, a internet, de relacionamento. Mas estamos nesse crescimento. Nós vamos fechar o ano com mais de uma rede com mais de 1.800 agências do Brasil. Então, apenas alguns estados, poderia assim, lá o Amapá, Roraima, o Amazonas, né, que são, acho que 3 estados que ainda não terão estrutura. Espírito Santo agora está definido, Minas também já estão abrindo agência, Espírito Santo deve até o final do ano também começar a abertura de novas agências do Sicredi, né? E os outros estados já têm estrutura, mas cada um com seu plano de expansão, plano de crescimento para a ocupação da estrutura. Então tem muita coisa para fazer, quando nós olhamos um país com mais de 5.000 municípios, né? Mas nem todos terão estruturas físicas, né? Até pela economia fraca que tem em alguns municípios. Mas nesses municípios terão associados Sicredi. Hoje, via internet, você consegue atender pessoas também um pouco mais distantes, fora às vezes, né, do próprio local. Né? Então está sendo um ano bem interessante, né, marcante, porque é uma nova relação com nossos representantes, né, nossos parlamentares, né, que nós elegemos, senadores, deputados, né, presidente. Então a nossa frente parlamentar, né, que atua conosco, né, nessas discussões, ela está muito ativa, tem uma renovação boa, né, sempre saudável, né, e alguns que deixaram, né, são pessoas que deixaram também um bom legado, né. A gente tem que sempre reconhecer, né, que vários parlamentares contribuíram muito, né, que deixaram esse mandato, né, e tem muitos que foram parceiros que deixaram um bom legado e deixaram bons sucessores também em várias situações, né, especialmente para o cooperativismo, né. A
vê isso com muita propriedade. O senhor disse 2020 um ano desafiador. Nesse plano de trabalho e elaboração, quais são esses desafios que estão sendo projetados? Nós temos nós definimos 5 pilares, né, vamos chamar assim, que nós compartilhamos com nossos presidentes, nossos associados, né, que são inspiracionais, né, nós olhamos para frente. O primeiro nós chamamos de sustentabilidade, né. Sustentabilidade é um pilar importante para a cooperativa no aspecto econômico e ambiental também, né, o aspecto econômico e ambiental. Porque a gente fala sustentabilidade, acho que é só o ambiental, só plantar árvore ou apagar fogo, não. Tem todo um conjunto de novos produtos, novos serviços que dão a sustentabilidade dos negócios, né, da cooperativa, né, para o próximo período. O outro pilar que nós chamamos de Physital, assim que nós estamos denominando, é a parte tecnológica, o digital, mas aliado à questão, vamos chamar assim, tradicional, né, você fazer um misto desse processo, onde a tecnologia está vindo para facilitar a vida do associado. Essa é a realidade, porque nós, com a nossa missão, né, que nós preservamos, que é valorizar o relacionamento e oferecer soluções financeiras, né, essa é a primeira parte da missão. Então, esse é o ponto principal. Nós vemos aqui em Marechal mesmo, né, a cooperativa tem 4 agências, está construindo mais uma, né, a quinta, né, numa cidade desse porte. Então, a gente vê que a estrutura física tradicional, ela é necessária, mas com a tecnologia adequada que nós chamamos da parte digital, essa parte de aplicativos e a estrutura toda que facilita a dinâmica, né, de relacionamento com plataformas e tal. O outro pilar que nós definimos com muita propriedade, que nós estamos chamando de programas sociais, ou programa da sociedade, que é a parte de diversidade e inclusão. Então, quando nós falamos do bloco dos programas sociais e o outro chamado diversidade e inclusão, na parte dos programas da sociedade, nós estamos, esse ano, celebrando os 10 anos do programa Crescer. Nós fizemos uma opção há 10 anos atrás por liderança. O Sicredi, pelo seu tamanho, né, ele é representado pelos líderes, coordenadores de núcleo. E esse trabalho está sendo aperfeiçoado. A parte do Crescer, o pertencer à forma nossa de organização e assembleias. Quando nós falamos do programa União Faz a Vida, celebrando também aqui 10 anos, né, no início do trabalho, então estamos em ampliação do programa. Nós hoje, no ano que vem, nós vamos estar celebrando a nível desse Sicredi Brasil os 25 anos do programa, e hoje nós impactamos 283 mil crianças todo ano. E isso é crescente, entre a chamada quinta série vamos chamar assim, entre 5 e 11 anos, né? Mais ou menos 12 anos, essa faixa. Você sempre tem crianças entrando, crianças saindo, mas isso é crescente. Novos municípios estão aderindo, novas escolas também. São mais de 27 mil professores engajados em 1.900 escolas, né? Então, olha, só esse contingente, nós arriscamos dizer que é o maior programa de responsabilidade social que existe no Brasil, de impacto que atende crianças, né? Quando nós implantamos o trabalho com mulheres, né, qual é o nosso desafio? Buscar a igualdade de gênero. É o trabalho do Comitê Mulher. Ele tem esse viés de encorajar as mulheres para quê? Para que elas venham participar desse processo, né, de liderança do Sicredi. Então, quando outras entidades, outras organizações incentivam mulheres a buscar ciência ou outras frentes, né, a nossa mentalidade é fomentar, encorajá-las a ocupar espaços para quê? Porque as discussões, né, dentro dos nossos colegiados são discussões temperadas, né, por essa questão da igualdade de gênero. Esse é um desafio nosso. O outro desafio que nós temos é a inclusão de jovens, o trabalho com jovens, né, porque esse é o investimento, o melhor investimento que tem, você investir em jovens, né. Ele é consciente, né, e cativado será um associado até os seus 100 anos, né, como a gente vai viver, ou, como diz, daqui a pouco tem a imortalidade, né, para o resto da vida, né, assim esperamos, né, assim desejamos no futuro, né. Então, esses pilares, além dos comitês que nós criamos de sustentabilidade para fazer esse link, né, no nosso programa são extraordinários. Quando nós falamos de diversidade e inclusão, nós temos duas vertentes que estão trilhando esse ano 2020 e trilhando também o caminho lá para 2030, né? Que nós já abrimos a discussão sobre a questão da diversidade, né? Que nós falamos não só de igualdade de gênero,
mas também a questão da opção sexual, de cor, de raça, de credo. São tudo coisas que faz parte do nosso DNA. Então a gente tem que botar isso na mesa, né, os nossos dirigentes, nossos líderes, nossos colaboradores, né, para que isso seja uma coisa tranquila e serena por tudo que está acontecendo. E a inclusão, né, é a inclusão das categorias menos favorecidas. Quando nós olhamos na agricultura, a gente vê o Pronaf, né, como o Sicredi, o principal repassador do recurso do Pronaf. O Pronaf faz um trabalho fantástico de inclusão, mas também a inclusão de refugiados. Nós temos aqui grupos de haitianos, venezuelanos e outros assim que podem vir. Amanhã depois a Argentina, a gente não sabe o que vai acontecer lá com a economia que está meio lacerada, né? Então nós fazemos a inclusão dessas, além das categorias marginalizadas, né? Que tem um espaço dentro do Sicredi pela forma de ser. Então, se for diversidade e inclusão, é um leque bastante grande que nós temos nessa linha. A governança para nós é um pilar importante, né, que nós estamos discutindo toda a relação com os estatutários, a forma de sucessão do estagiário ao presidente, né, os gerentes, né, como é que estão nossos gerentes, como é que estão nossos diretores, quem são as pessoas que estão sendo preparadas, e esse pilar tem a ver muito com a parte de recurso humano. Nós investimos muito em treinamento dos nossos colaboradores. Qual é o nosso posicionamento? Nós queremos atrair bons estagiários no Sicredi e que esses bons estagiários façam o plano de carreira e possam trilhar e, quiçá, queiram ser diretores ou presidentes. Isso é importante para nós. Nós estamos aqui mesmo no grupo de diretores, nós temos ex-estagiários. Eu fui estagiário também em cooperativa, né? É uma grande oportunidade que, eu digo assim, que é relevante, porque daí você conhece, você vai para o porão da organização e a partir dali você conhece todas as raízes, você consegue caminhar. Então, o nosso investimento do estagiário para frente e o que a nossa política, que é muito importante dizer, em primeiro lugar, desenvolver talentos, mas também reter talentos. E também atrair, nós temos necessidade, pela expansão, né, de atrair novos talentos do mercado. Mas aqueles que se identificam com o nosso propósito, que é servir as pessoas. Então a gente olha esse conjunto e ele tem por trás disso toda a parte que nós chamamos econômica e financeira para dar sustentabilidade a isso. É nós olhar o quando nós vamos fazer expansão de crédito, de produtos, de serviços, né, que dê esse equilíbrio de receita, entre receita e despesa, que nós possamos crescer em termos patrimoniais, que é importante, e também a condição de oferecer resultado associado, né? É um resultado sempre, eu diria assim, calibrado, porque você calibra as suas tarifas, as suas taxas, né, a taxa de juros também, de tal forma que você não tem necessidade, para ser cooperativo, você não tem necessidade de rentabilizar o seu nicho, não tem necessidade de ser avarento. Você tem que ter equilíbrio, né, para fazer justo, né, toda essa caminhada, essa jornada. Então eu diria assim, os números são pilares importantes, relevantes, né, e que os nossos diretores, nossos presidentes têm que ter isso, cada um na sua região, na sua capacidade de expansão. O Banco Central, na última reunião que nós tivemos com eles, ele gostaria que todo o processo de expansão das cooperativas de crédito fosse mais acelerado, ele assim deseja, porque ele entende que é o único sistema que tem condições de fazer frente à avareza do sistema bancário, que é muito concentrado no Brasil. Portanto, surgem hoje algumas fintechs, startups ou estruturas novas, né? Mas uma cooperativa de crédito tem esse viés de estar muito próximo. Ela tem condições de estar muito próximo, em comunidades, em bairros, né? Em cidades. Então, ele pensa nesse acelerador, mas nós entendemos, né? E acredito que nós vamos conseguir fazer aquilo que ele pretende, deseja, dentro do nosso planejamento. Então, a gente, pelo nosso estado acelerado, né, que estamos, eu acredito que nós vamos conseguir atender esses princípios também. Né? Considerando a experiência de mercado, levando em consideração também o governo federal, e até mesmo os governos estaduais, como é que está sendo planejado o orçamento para 2020? Qual é a expectativa do Sicredi? É uma expectativa de uma taxa de juros baixa e inflação controlada. A gente vê uma taxa, em primeiro lugar, olhando dessa ótica, uma taxa de juros decrescente, né? Tem algum ajuste ainda por fazer, natural, mas uma inflação sob controle, porque a gente não observa em nenhum espaço uma deficiência de suprimento, né?
de alimentos, onde que pressiona, né, a inflação normalmente é pressionada por quebra estrutura, né, do suplemento alimentar, né. Então isso a gente não está observando, então nós estamos otimistas nesse ponto, né. É desafiador você fazer um planejamento. Nós nunca vivemos no Brasil, na nossa era, né, uma taxa de juros tão baixa. Então isso é uma experiência nova, né? É uma experiência nova que nós temos. E também uma inflação tão baixa, né? Claro, nós tivemos um período, né, até de ano passado de inflação, mas parecia artificial, mas uma taxa de juros tão baixa a gente não viveu. Então é uma experiência nova que nós estamos tendo, e ela exige realmente muita responsabilidade nesse contexto, né? E é uma nova compreensão. A nossa geração, ela não está habituada, é um novo hábito que vai se introduzir na nossa sociedade. A geração nova, esses jovens aqui que estão na nossa frente aqui, né, estão experimentando uma coisa diferente, uma coisa para eles bastante natural. Para nós, diferente, porque nós já vimos inflação de 40, 50, 70, sei lá, 80, uma vez foi falado, né, e tablitas, e conversões e tal, e só o brasileiro que sabe ver isso no mundo. Eu tenho vivido com pessoas de outros países, no Conselho Mundial, né? E essa parte cambial, por exemplo, né? Nós sabemos lidar com ela, né? Porque nós toda hora estamos fazendo nossos hedge, que a gente chama, nossos seguros, né? Eu guardo soja, eu guardo milho, eu faço isso, faço aquilo, eu seguro aqui, e eu convivo com altas taxas de câmbio, às vezes alteradas. O câmbio é um item que você nunca consegue medir exatamente, né? Consegue ter os viés, porque ele depende de fatores externos. Ele depende, por exemplo, do explodir uns postos de petróleo, né? Isso afeta, né? Daqui a pouco afeta o dólar, afeta um furacão, um vendaval, uma política externa, né? Que tem efeitos. O mundo é muito pequeno, né? Então qualquer coisa que acontece na China, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, isso tem reflexo, né? E até porque no meio disso tem o especulador. O especulador, ele gosta e vive de altos e baixos, né? Então qualquer coisa ele joga para cima, depois se assenta de novo, né? Então tem esse novo mercado também surgindo. Então nós estamos muito com o pé no chão pela experiência vivida da senioridade dos nossos diretores, mas também por esse mundo novo, né, que está nos aguardando. Essa realidade também de um governo assertivo, né, a gente espera a cada momento que tenha chamar assim, os passos sejam assertivos, né, que os passos assertivos é que vão dar estabilidade para o que nós estamos planejando. Né? As coisas às vezes excepcionais, essas crises que surgem, muita especulação também, né? Isso não ajuda o nosso planejamento, né? Isso afeta, depois a cada período você tem que ajustar. Na nossa estrutura de planejamento, a cada 3 meses nós temos um olhar profundo de lupa, né? Eu planejei lá e aconteceu, eu não vou fazer ajuste. Não, nós temos uma dinâmica, né? De cada 3 meses olhar o processo, né, com lupa, dizer o que nós temos que fazer, aqui tem uma oportunidade, e nós vimos com esse método que muitas vezes surgem oportunidades, né, nesse período. Tem uma coisa nova que surgiu, é tão dinâmico, né, que você viu uma coisa nova, e essa coisa nova você pode, às vezes, implementar, ajustar, especialmente na parte de projetos, né. Você fez aquele projeto, planejou, mas no meio do caminho surgiu, às vezes, uma startup ofereceu uma alternativa nova. Nós estamos muito conectados com as startups, né, essa nova forma de desenvolvimento, às vezes até de projetos, né, e que nos dão uma tranquilidade de dizer, olha, vamos a cada período ajustar aquilo que for necessário e vamos para frente, né, e sempre com esse estilo também da cooperativa, prestar conta para o seu associado, né, semestralmente, né, e através também, né, da imprensa, através de vocês, né. Isso é muito interessante, porque você pode ter no meio do caminho um ajuste que é necessário ser feito, mas tem que ser comunicado. Ele tem que ser comunicado, compartilhado, com os colaboradores, né, com as equipes, né, as cooperativas têm uma dinâmica tanto em convenções, né, a gente chama, reúne todo mundo, conversa com eles, mas também reuniões gerenciais, visita às agências, quando você tem uma novidade para poder compartilhar. E aí você tem os pratos, né, meia dúzia de pratos rodando, e você está ali, um artista, né, o Adolfo sabe fazer isso muito bem, né, até por sinal, né, ao longo da caminhada, junto aqui com o Fernando e com a equipe, né, de manter isso sempre em alta. É desafiador, mas é uma coisa, o dinamismo, né, eu diria assim, que é o que gera energia, né, para todo dia acordar mais cedo e dormir mais tarde, né. Essa é uma coisa que nos motiva bastante, né,
porque você está próximo do associado, né? Ele tem essa temperatura que você colhe também com energia para seguir os seus passos. Né? Qual a mensagem que o senhor deixaria para os associados, Sicredi? E primeiro, eu diria assim, a participação, né? É muito importante estar atento, estar participativo, né? E através disso você vai estar contribuindo, né? A contribuição, a crítica positiva, a sugestão, ela sempre é bem-vinda, né? E assim como a cobrança também. Por exemplo, nós temos alguns espaços ainda que a gente não conseguiu ocupar por reserva de mercado que existe, né? E que, na medida que o associado vai pressionando, vai cobrando, né? Você tenha força também para lembrar daquilo e seguir adiante, né? Porque também o nosso caminho muitas vezes é fazer pressão junto ao nosso parlamento, ao nosso congresso, junto ao executivo também, né? Para você conseguir essas coisas. Então eu diria assim, estar presente, estar junto, não só aplaudir, né? Mas também criticar, mas acreditar nessa causa que é uma causa que eu considero nobre, né? Quando a gente fala de que os recursos todos ficam na comunidade, é isso mesmo, porque ele alavanca. É o resultado gerado, alavanca recursos, né? Então nós acreditamos nessa participação, eu diria assim, que seria o principal recado que é importante estar atento. Nem todos conseguem estar em todos os locais, mas através da imprensa, né, é possível, né, você atingir mais lares, mais pessoas e mais estruturas também. Paralelo a essa preparação do trabalho para 2020, tem um planejamento para os próximos 10 anos. Sim. Já existem vertentes? Quais são as premissas? As premissas um pouco daquilo que, quando nós elencamos o inspiracional para 2030, né, as nossas premissas são ligadas à sustentabilidade, à diversidade e inclusão, ao FISITAL, aos nossos programas sociais e à parte de governança, né, a governança dentro do eixo de formação de pessoas. Né. Então isso eu diria assim que é a essência. A partir dali, você tem o cumprimento da nossa missão, que nós escrevemos ela em 1999, né, foi lá em Foz do Iguaçu, foi o momento que nós tivemos um grande congresso, a gente escreveu uma missão, e essa missão a gente sempre, cada 3 anos, 5 anos, nós revisitamos ela, e a gente chega à conclusão de que, poxa, ela está atual, né? Nós falamos em valorizar o relacionamento. Então está construindo mais uma agência aqui, ampliando ela para valorizar o relacionamento. Senão eu podia botar a gente lá e dizer, não, aqui não. É bem o contrário, venha para cá, que nós queremos atender você bem. Oferecer soluções financeiras é tudo aquilo que você tem de novo. Uma solução financeira há 10 anos atrás, em 99, não é mesmo o que tem hoje. Você atualizou, modernizou o processo. Né? Nós falamos também em agregar renda, né, para o associado, não retirar renda. Talvez hoje, o mais moderno, seja agregar valor, né, que faz parte do propósito também. Né? Então isso nós estamos discutindo. Vamos manter agregar renda ou vamos manter agregar valor? Né? Talvez o valor é mais amplo do que renda, mas renda é o tangenciado mesmo. Né? Para ficar muito claro para os nossos executivos que não é para retirar renda do sócio. Você retira um monte, depois faz poesia e devolve. Não, é para você agregar renda. Então, trabalhar com taxas, tarifas, monte. E aí, quando nós falamos em sociedade e comunidade, melhorar o bem-estar também, são nossos programas sociais que nós temos muito a ver para deixar, desde a União Faz a Vida, desde o Comitê Mulher, Comitê Jovem, sustentabilidade, né, são termos que nós estamos atuando. Então, é dentro dessas raízes aí, que nós estamos planejando, né, o próximo ano, né, como pontos fundamentais, né, para ter, né, um insumo, né, para 2021 também, né, e assim por diante, e sempre estar conectado, como eu falei, né, ter um planejamento, uma visão também de curto prazo necessário para você sempre estar com a lupa na mão, né, não está vendo, poxa, o que eu posso fazer melhor, né? E é isso que motiva, né, que o quadro de dirigentes executivos também. Nossas assembleias, nas reuniões, inclusive em São Paulo, que não eram acostumados a vir, eles estão vindo, estão participando, estão elogiando o nosso jeito Sicredi de ser, né? Então, para nós, isso é muito importante. E aquilo que o senhor Márcio falou antes, a integração das reuniões que faz pela Central, assim nós também temos 2 vezes por ano, todos os presidentes a nível de Brasil se encontram, porque as nossas cooperativas são solidárias e isso tem que ter um acompanhamento mútuo
entre um entendimento entre os presidentes e as centrais para que isso funcione. Porque vocês nunca vão ver um Sicredi quebrar, porque nós somos solidários entre nós. Porque a central tem no seu estatuto o poder de vir instituir um conselho de administração, uma diretoria executiva, isso já aconteceu, né, a nível de Brasil, e para não acontecer esses de quebrar a cooperativa, de ficar mal para o nosso associado.